Meus irmãos e minhas irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus, o Cristo do Pai, esteja com todos que nos ouvem. Sou o diácono Eduardo Vanderlei, da Arquidiocese de Natal, e vos falo hoje da mistagogia da Semana Santa. Nessa primeira comunicação, falaremos do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Recordamos antes do tema específico que a mistagogia é, antes de tudo, um adentrar, um guiar para dentro do mistério. Mistério é palavra de origem grega que significa, grosso modo, o que não se consegue vivenciar por meio do intelecto, da razão. Por isso, o mistério deve ser sempre uma experiência. Esta experiência é vivenciada por sinais sensíveis, símbolos, que unem o visível ao invisível. Certamente, conhecer os símbolos que utilizamos para celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo nos permitirá uma experiência mais profunda e mais mística da vida celebrativa da Igreja. Partimos desse ponto para explorarmos as maravilhas que celebramos no Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Nos propomos a lhes fazer conhecer as origens dos elementos que formam a simboloteca cristã desta celebração. O missal romano, de pronto, nos informa que neste dia a Igreja recorda a entrada do Cristo em Jerusalém para realizar o seu mistério pascal. Em todas as missas nós celebramos essa entrada. Há 3 formas diferentes de celebração a serem usadas de acordo com as circunstâncias. A primeira é a procissão, que é realizada antes da missa principal da comunidade. A segunda é a entrada solene, que será realizada onde não se possa fazer a procissão. Finalmente, a terceira, a entrada simples, para as ocasiões onde não se possam realizar nem a primeira nem a segunda forma. Certamente, é esta a recordação da entrada de Jesus em Jerusalém que está no centro das atenções neste dia. A procissão é a mais completa memória em termos de uso simbólico. Essa procissão tem testemunhos desde o século IV para a Igreja em Jerusalém. Em Roma, os relatos se consolidam mais pelo século X, XI. A propósito, este título duplo de Ramos e da Paixão vem justamente das tradições celebrativas de Jerusalém e de Roma. Em Jerusalém, a procissão era a marca da celebração, enquanto em Roma era o relato da paixão que se destacava. As duas são mutuamente aceitas e passam a se compor na forma de uma procissão antecedendo a missa com o relato da paixão, como temos nos nossos dias. Nas Sagradas Escrituras, temos o relato da entrada de Jesus em Jerusalém, narrada pelos 4 evangelistas. Jesus acabara de ressuscitar Lázaro, e toda aquela multidão que teve acesso ao sinal de Jesus passou a segui-lo. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde havia ressuscitado o irmão de Marta e Maria, conforme o testemunho de João 12. E no dia seguinte subiu a Jerusalém. Passando por Betfagé, é que os relatos começam a falar de uma multidão a acompanhá-lo. Um primeiro elemento que temos no início deste relato é o jumentinho. Nas narrações de Marcos, Lucas e João, trata-se de um único animal. Mateus apresenta um jumentinho ao lado da jumenta genitora e diz que Jesus montou neles. Mas no Antigo Testamento, só podiam ser oferecidos ao sacrifício animais que não tivessem sofrido jugo. A explicitação de um jumentinho que não havia sido ainda montado preserva nos demais relatos a divindade de Jesus. Não se sabe ao certo o motivo de Mateus ter falado da mãe do jumentinho. Quem sabe para ressaltar a humanidade de Jesus. Mas isso são ilações apenas. O jumento foi, em termos primitivos, animal da cavalaria real, ou para os nobres e dignatários, mas nos tempos de Jesus era um animal humilde, próprio dos pobres. É este o grande contraditório do reinado de Jesus, um rei pobre.
Em Levítico 23, do versículo 34 ao 44, temos o relato da festa das cabanas, com duração de 7 dias. Fala-se que no primeiro dia os israelitas deveriam tomar frutos formosos, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros das ribeiras, e deviam se regozijar na presença de Yahvé com esses elementos por 7 dias. Segundo os relatos de Flávio Josefo, um historiador daquela época, os israelitas levavam na mão esquerda uma toranja e na mão direita uma palma e outros 2 ramos, um de salgueiro e outro de mirto, os 3 atados com um cordão. O Talmud, escrito rabínico sobre a lei mosaica, vê na primeira o símbolo da força religiosa, ou seja, a palmeira é este símbolo. No mirto está a inocência, no salgueiro a modéstia e na toranja a amenidade e o amor ao próximo. Na celebração da manhã no templo, os judeus acompanhavam o canto do grande Halel, que são os salmos 113 até 118. E eles acompanhavam agitando os ramos, em especial os versículos 25 e 29 do Salmo 118, era o momento propício. Então, nestes versículos, há a seguinte referência: Ah, Yahvé, dai-nos a salvação, dai-nos a vitória, Yahvé. Bendito que vem em nome de Yahvé. Da casa de Yahvé nós vos abençoamos. Yahvé é Deus, Ele nos inspira. Formai a procissão com ramos até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, eu te celebro, meu Deus, e te exalto. Eu te celebro porque me ouviste e foste a minha salvação. Celebrai a Yahvé porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Então o ramalhete era agitado, especialmente no versículo 25, que em hebraico dizia mais ou menos, Ana Yahvé, Hosana, que significa, Ah, Senhor, salva-nos, te pedimos. Em 2 Reis 9, 13, nós vemos um trecho em que os oficiais do Senhor tomaram os mantos e estenderam debaixo dos pés de Jeú, declarado rei em Israel. É a origem do tapete vermelho para a passagem do rei. Porém, mais remotamente, há notícias de que este mar de vermelhidão tem origem cruenta, quando numa batalha os vencidos eram dispostos no chão para que os vencedores passassem por cima, proclamando sua vitória. Isto é, passar pelo tapete vermelho é sinal de ser vitorioso. Como vimos no Salmo 118, Hosana significa salva-nos, te pedimos. Mas parece que os israelitas do tempo de Jesus usavam também em outras formas. A primeira era o Hosana do sábado, uma série de súplicas elogiando o sábado e dando graças a Javé por esse dia, e todas as preces eram concluídas com a palavra Hosana. O Hosana do grande Hosana, justamente do relato de Levítico 23, quando se fala da festa das cabanas, ou a festa das tendas, ou a Sukkot em hebraico. No 7º dia dessa festa, cantava-se o grande Hosana, depois que os sacerdotes, portando ramos de salgueiro, rodeassem o altar 7 vezes. Ao cantar o Hosana, o povo circundante agitava os galhos, que segurava na mão. O terceiro uso pelos israelitas da época de Jesus era o nome que se dá a 3 ramos juntos, o de cidra, o de salgueiro e o de mirto, unidos por um cordão. A palma recebia o nome de lulab, e outros até chamavam lulab o conjunto da palma mais estes ramos de cidra, salgueiro e mirto. Por fim, o 4º significado de Hosana é um grito, uma exclamação de alegria, que seria o equivalente ao nosso viva. Parece ser este 4º contexto que se preservou na festa de hoje. Os elementos constitutivos deste dia nos invocam uma entrada de um rei pobre em Jerusalém. Os ramos nos lembram a modéstia, a inocência, a vitória,
e o amor ao próximo. Também para ressaltar o significado da vitória, temos o tapete vermelho. Nosso grito de hosana é viva, mas é também ação de graças a Deus e perdido por salvação. Convido a todos a experimentar essa miríade de sabores na celebração de Ramos e da paixão do Senhor. Por fim, lembro que para esse ano de 2020, os sinais serão muito modestos por causa da pandemia de SARS-CoV-2. Não haverá procissão de ramos e em nossa arquidiocese, na igreja catedral, a entrada será solene, mas nas igrejas matrizes das paróquias, a recomendação do nosso arcebispo é que seja feita apenas a entrada simples, com uma missa regular. Acompanhe nas mídias as celebrações a partir de suas casas, em suas pequenas comunidades eclesiais missionárias que são, em primeira instância, suas famílias. Feliz Domingo de Ramos!